tarde, bom dia ou boa noite, né, para todos. Vamos então para o nosso segundo vídeo do segundo passo, né? Já que o segundo passo diz: viemos a acreditar que um poder superior a nós poderia nos devolver a sanidade ou saúde mental. Esse é o segundo vídeo. No primeiro vídeo, assim como eu fiz no estudo do primeiro passo, eu passei dentro da minha ótica e qual que é as leituras referentes ao segundo passo, né? Disse que o segundo passo é o passo do reagrupamento. Nós vamos fazer o processo contrário, filosoficamente falando, né? Quando a gente corre por nossa conta, que a gente abandona tudo, é como um garoto soltando papagaio, soltando pipa, vai soltando, vai dando linha, e Deus permite que a gente vai dando linha, mas tem uma hora que a gente precisa de chamar, né? Precisa de enrolar o carretel de linha, a lata de linha novamente, a gente precisa de voltar, né? E o segundo passo é um pouco disso aí, é o passo do reagrupamento. Nós passamos um período nos desagrupando, né? Cada um indo para a sua tribo, quando eu falei no primeiro vídeo, e agora a gente vai fazer um processo contrário. Mas para isso a gente precisa de saber em que campo dentro do segundo passo eu me encontro, em que grupo que a gente está citando aí, uma vez que eu apresentei que a gente vai trabalhar esse estudo, fazendo algumas leituras que eu já sugeri, extraindo delas as características do doente, né? No primeiro passo a gente extraiu as características da doença e agora a gente está extraindo nas leituras as características do doente. No primeiro vídeo eu enumerei aqui 6, né? Quem não assistiu vai lá, é 20 e poucos minutos só. Nós vimos agnóstico, vimos o crente, o ateu, o preconceituoso, o cético e o autossuficiente. Foi o número de 6 aí, caracteres aí que a gente trabalhou aí, né? Enfocando muito aí, né, no final da história do Bill, quando ele fala sobre o agnóstico, né? Foi onde eu li ali, para a gente aprofundar um pouco nesse campo do agnosticismo aí, dentro do qual o Bill se enquadrava. Para a questão do estudo, a gente vai hoje para o capítulo 4. O capítulo 4 é página 73, né? 73, livro Alcoólicos Anônimos, né? Texto básico da Irmandade. Material indispensáveis para quem quer solucionar um problema de alcoolismo e encontrar um despertar espiritual, que é o ponto final aí dos nossos 12 passos. Vamos lá então, nós, os agnósticos. Nos capítulos anteriores você aprendeu algo sobre alcoolismo. Esperamos ter feito uma clara distinção entre o alcoólico e o não alcoólico. Se você, quando quer sinceramente parar de beber, descobre que não consegue fazê-lo, ou se quando bebe tem pouco controle sobre a quantidade de bebida que ingere, é bem provável que você seja um alcoólico. Se for esse o caso, você pode estar sofrendo de uma doença que somente uma experiência espiritual poderá controlar. Para aquele que se sente ateu ou agnóstico, tal experiência parece impossível, mas continuar como está para ele significa desgraça, sobretudo se ele for um alcoólico do tipo irrecuperável. Estar condenado à morte por alcoolismo ou viver em bases espirituais nem sempre são alternativas fáceis de encontrar, mas não é tão difícil assim. Cerca da metade de nossos primeiros companheiros pertencia exatamente a essa categoria. No início, alguns de nós tentamos fugir do problema, esperando desesperadamente não sermos verdadeiros alcoólicos. Mas depois de algum tempo fomos obrigados a enfrentar o fato de que precisávamos encontrar bases espirituais de vida ou nada feito. Talvez aconteça o mesmo com você, mas anime-se. Cerca da metade de nossos acreditava ser ateu ou agnóstico. Nossa experiência demonstra que não há motivo para inquietação. Se um simples código moral ou uma melhor filosofia de vida fosse suficiente para dominar o alcoolismo, muitos de nós estaríamos recuperados há bastante tempo.
mas descobrimos que tais códigos de filosofia não nos salvavam, não importa o quanto tentássemos. Podíamos querer estar moralmente éticos, podíamos querer buscar conforto na filosofia, na verdade podíamos desejar tais coisas, com todo o nosso empenho, mas a força necessária não estava ali. Nossos recursos humanos, quando comandados pela vontade, não eram suficientes, falhavam redondamente. Falta de poder, este era o nosso dilema. Precisávamos encontrar um poder através do qual pudéssemos viver, e precisava ser um poder superior a nós mesmos. Era óbvio, mas onde e como encontrar esse poder? Bem, é exatamente disso que trata a Irmandade e esse livro, obviamente. Seu principal objetivo é ajudá-lo a encontrar um poder superior a você que resolverá seu problema. Isso significa que escrevemos um livro que acreditamos ser tanto espiritual quanto moral. E significa, é claro, que falaremos de Deus. Aqui começa a dificuldade para os agnósticos. Muitas vezes conversamos com alguém e vemos crescer a sua esperança à medida que discorremos sobre os seus problemas de alcoolismo e lhe damos informações a respeito de nossa irmandade. Mas sua expressão se anuvia quando tocamos em assuntos espirituais e, sobretudo, quando mencionamos Deus, pois reabrimos um tema do qual aquela pessoa se havia simplesmente afastado ou ignorado por completo. Sabemos como ela se sente. Compartilhamos de suas honestas dúvidas e preconceitos. Alguns de nós somos violentamente antirreligiosos. Para outros, a palavra Deus trazia a recordação específica de algo que havia sido usado para impressioná-los na infância. Talvez rejeitássemos esse conceito específico por nos parecer inadequado devido a essa rejeição. Imaginávamos haver abandonado totalmente a ideia de Deus. Incomodávamos o pensamento de que fé e confiança num poder superior a nós significassem fraqueza ou mesmo covardia. Olhávamos com profundo ceticismo para este mundo de pessoas hostis, sistemas teológicos rivais e inexplicáveis calamidades. Olhávamos com desconfiança para muita gente que se gabava de ser piedosa. Como poderia um ser supremo ter algo a ver com tudo aquilo? E quem poderia compreender um ser superior afinal? Entretanto, em outros momentos nos descobrimos pensando encantados com a noite estrelada. Quem então será que fez tudo isso? Havia uma sensação de reverência e admiração, porém era passageira e logo abandonada. Sim, nós, de caráter agnóstico, tivemos esses pensamentos e experiências. Deixe-nos tranquilizá-los rapidamente. Descobrimos que tão logo fôssemos capazes de deixar de lado o preconceito e ter a boa vontade de acreditar no poder superior a nós, começaríamos a obter resultado, ainda que para qualquer um de nós fosse impossível definir ou compreender inteiramente este poder que é Deus. Para nosso grande alívio, descobrimos que não precisávamos levar em consideração a ideia que outras pessoas faziam de Deus. Nossa própria concepção, mesmo inadequada, era suficiente para nos aproximar e pôr-nos em contato com Ele. Tão logo admitimos a possível existência de uma inteligência criativa, de um espírito do universo, como base de tudo que existe, começamos a nos deixar dominar por um novo sentido de poder e direção, desde que tomássemos outras providências simples. Descobrimos que Deus não é muito rigoroso com aqueles que vão à sua procura. Para nós o reino do Espírito é amplo, espaçoso, abrangente. Jamais exclui ou afasta aqueles que o procuram com honestidade. Está aberto, acreditamos, para todas as pessoas. Quando, portanto, falamos de Deus com você, queremos falar do seu próprio conceito de Deus. Isto se aplica também a outros termos espirituais encontrados nesse livro. Não deixe que preconceito algum de sua parte contra termos espirituais possa impedi-lo de perguntar honestamente a si mesmo o que significam para você. No princípio, isso foi tudo que precisamos para dar início a um crescimento espiritual, para criar nossa primeira relação consciente com Deus. Assim como cada um de nós
o concebia. Mais tarde, vimos-nos aceitando muitas coisas que antes nos pareciam inteiramente fora de alcance. Tratava-se de um crescimento, mas se quiséssemos crescer, era preciso começar de algum lugar. Então usamos nosso próprio conceito, por mais limitado que fosse. Precisamos fazer a nós mesmos a única pergunta: acredito agora? Ou pelo menos, estou disposto a acreditar que existe um poder superior a mim? Tão logo alguém possa dizer que acredita ou quer acreditar, podemos garantir enfaticamente que está no caminho certo do êxito. Tem sido inúmeras vezes provado entre nós que sobre essa base simples, essa base, pode ser construída uma esplêndida e eficácia estrutura espiritual. Essas foram grandes notícias para nós, pois havíamos acreditado que não podíamos fazer uso de princípios espirituais a não ser que aceitássemos muita coisa a respeito da fé, o que nos parecia difícil. Quando as pessoas nos apresentavam soluções espirituais, dizíamos com frequência: eu gostaria de ter o que esse homem tem. Tenho a certeza de que daria certo, se eu ao menos conseguisse acreditar como ele acredita. Mas não consigo aceitar como verdade absoluta os vários elementos de fé que para ele são tão claros. Era então reconfortante saber que poderíamos começar de um nível mais simples. Vamos parar por aqui a leitura. Quando a gente estiver no último vídeo, no primeiro vídeo depois do estudo do segundo passo, na reunião de principiantes, na época de Krieger, que originou o livro vermelho, vai trazer para essa página aqui, porque o segundo passo, o núcleo dela está aqui, 76. É um passo de reagrupamento, onde a gente se junta e juntos vamos até algum ponto. Não é para se juntar e permanecer. Não é para se juntar, se reagrupar, trazendo todas as suas filosofias de vida, seus modos de pensar, vindo de todas aquelas direções, como eu fiz no primeiro vídeo, e parar ali. Não, nós temos um objetivo. Por que nós temos um objetivo? Porque a gente tem que sair daquela condição, né? Não adianta sair do buraco do primeiro passo e permanecer na boca do buraco. Não é verdade? Eu preciso de caminhar para longe do álcool. Deus, o poder superior, não nos arranca o álcool, ele nos leva para longe dele, conforme disse Bill. Então hoje aqui nós citamos o preconceito um monte de vezes, uma palavra muito usada nos passos iniciais, e trouxe também aqui, como uma das características do alcoólico nessa leitura, o antirreligioso, né? É contra todas as religiões, né? Vive discutindo, colocando na conta das religiões, colocando na conta de Deus, um monte de coisas ruins que acontecem no mundo. Mas um dos objetivos da gente sair dessa condição depois de se reagrupar e ir embora é porque a gente tem a informação de cara no início do capítulo 4 que nós temos um problema e que somente se chegarmos a uma experiência espiritual esse problema será controlado. Então a nossa meta é um despertar espiritual. Tudo que nós estudamos, quase até 70 páginas desse livro aqui, são só o primeiro passo. Eu fiz 4 ou 5 vídeos com mais do principiante só sobre o primeiro passo. Tudo que nós estudamos lá naquelas características, aqui ele resumiu em 2 colocações apenas, para definir se a pessoa é ou não é alcoólica. Se você, quando bebe, perde o controle sobre a quantidade que bebe, ou se você, quando bebe, quer parar de beber, percebe que não consegue, provavelmente você é um alcoólico. Sendo esse, a informação linda, sendo esse o problema, você está sofrendo de uma doença que somente uma experiência espiritual pode resolver. Então é mais uma encruzilhada, né? Nós temos uma encruzilhada lá atrás, né? Os companheiros que gostam de referência, que gostam de estudar, né? Lá no capítulo 2, nós temos aquela encruzilhada lá, né? Que ele fala que a gente chegou numa encruzilhada. Não existe solução, na página 55. Não, se você sofre de alcoolismo tão seriamente quanto nós, não existe solução intermediária. Estávamos num ponto em que a vida havia se tornado impossível e havíamos chegado à região de onde nenhum poder humano
podia nos trazer de volta. Tínhamos apenas duas alternativas. A primeira, continuar até o amargo fim, tentando apagadamente como quiséssemos, né, a intolerância da situação nossa, e a outra opção, aceitar a ajuda espiritual. Nós, que estamos na Irmandade, escolhemos a segunda, porque achamos que é muito melhor para nós. Então essa encruzilhada apresentada aí na 73 é bem parecida com a encruzilhada apresentada na 55. Quando ele fala, estar condenado a morrer bebendo ou aceitar ajudas espirituais, não é uma questão muito fácil para quem está cheio dessas filosofias de vida que o Dr. Bob chama de orgulho intelectual, como eu mostrei no vídeo 1 aí, né? Então ele fala, esse início aqui é só para alentar que não é tão difícil. Muitos, praticamente a metade dos membros, pensavam que eram ateu e agnóstico, nem afirma que era, mas que conseguiram superar essa questão aqui, né? E não é com código moral, não é com filosofia de vida, né, que vai sair do alcoolismo. Tanto a 55 quanto a 73 fala que somente uma experiência espiritual, né? Aqui ele dá até uma colocação de terceiro passo, né, na 74 aqui, quando ele fala que os nossos recursos, quando comandados pela vontade, não é suficiente, fala redondamente. Nós vamos estudar essa questão de vontade própria e vontade de Deus no terceiro passo. Então, a questão é que nós precisamos de encontrar um poder, tinha que ser um poder superior a nós mesmos, que ele que vai resolver o problema. Essa irmandade aqui é tão maravilhosa, né? Não entra em controvérsia, não entra em polêmica, mas e tem uma humildade fora do comum, que aqui nessa página 74 está dizendo que não é esse livro, não é essa irmandade que vai resolver o problema. Não é. Essa irmandade, esse movimento, essa leitura, esse estudo vai nos colocar em contato com aquele poder superior, Deus da nossa concepção, e ele resolverá o problema, né? Enquanto alguns lugares falam que a mão está aqui, que o meu aqui, a casa não sei o que, aqui nós estamos dizendo o seguinte: como encontrar o poder espiritual para arrancar de nós, né, realmente o problema do alcoolismo. Aqui fala para nós na 74 que o objetivo da Irmandade é fazer com que a gente encontre esse poder, e esse poder vai resolver o nosso problema, né? Então a gente vê que, movido pelo preconceito, o antirreligioso começa a colocar as coisas que... ele começa a entrar em conflito com ele mesmo. Ele começa a colocar na conta de Deus todas as doenças, as pandemias, as tristezas, né, como se Deus fosse o culpado e o criador dessas coisas, para defender o seu modo de pensar, né, de autossuficiente, de antirreligioso, de toda essa forma aí. Mas, só aprofundar um pouco mais, ele vai observar que a maioria das doenças que assolou a humanidade, né, ela veio de origem animal. Ela era uma doença de animal. Em algumas doenças ela nem matava o animal, lá não era tão letal, mas o ser humano, por N situações, né, que a gente pode trabalhar isso uma hora pessoalmente, foi lá no meio animal, se envolveu lá no meio animal e trouxe essa doença do meio animal para o humano, né? E aí queremos colocar na culpa de Deus aquilo que foi o ser humano que foi lá buscar. Haja vista estudar aí a origem da AIDS, por exemplo, que era uma doença peculiar dos balduínos na África, e o ser humano foi lá, tirou essa doença do meio dos balduínos e trouxe para o meio humano. Mas o agnóstico, o antirreligioso, que também nós vamos ter um nome de beligerante, que está sempre em conflito, ele com ele mesmo está em conflito. Ao mesmo tempo que ele vê as tragédias e acredita na conta de Deus, quando ele vê um arco-íris lindo, quando ele vê o céu cravejado de estrela, um lindo pôr do sol, quando ele viu o mar pela primeira vez, ele falou, realmente tem que haver um criador de tudo isso aqui, né? Então ele começa a entrar nesse conflito aí, né? Então a ideia é que a pessoa tenha a mente aberta, que comece a pesquisar, que comece a estudar, né? E perceber que Deus está de braços abertos, está mais ansioso para ajudá-lo do que ele ser ajudado. E que só depende do ser humano voltar-se para Deus, que não impõe nenhuma condicionizada. O reino do Espírito é amplo e espaçoso. A entrada nesse reino do Espírito, ou nessa quarta dimensão da existência, como o Bill chama,
né? Ou nesse sexto sentido, como também o nosso programa chama, para entrar nesse reino do Espírito, ou no reino dos céus, né? É gratuito, é de graça. Deus está nos esperando. E a ideia dessas leituras aqui, é muito bom enfatizar isso, que isso aqui é para ter o primeiro contato, é para sair, é para dar início a um programa de recuperação, não é para manter isso aqui a vida inteira, não. Isso aqui é para dar início, para nos colocar no primeiro contato, para estabelecer a primeira relação com o poder superior, né? Aqui fala, no princípio isso foi tudo para dar início ao crescimento espiritual. Isso aqui é para dar início ao crescimento espiritual, porque a própria palavra diz é crescimento. Eu vou crescer em graça e entendimento. Eu não posso estar hoje com 89 anos de caminhada e pensando como eu pensei na primeira vez que eu estudei e li isso aqui. Não, eu tenho que evoluir, eu tenho que partir, nem que seja de uma semente que só é vista através de microscópio, como a mostarda, mas eu tenho que crescer, né? Tem que ser como a mostarda, que é um dia petititinha e depois se torna maior das hortaliças, né? E não permanecer como grão de mostarda. E a disposição, né? A disposição é tudo. O que eu passo aqui é que eu esteja disposto, né? Ele fala assim, eu preciso de me perguntar, de me fazer uma pergunta, uma lacônica pergunta. Eu acredito que existe um poder superior, eu acredito que existe Deus na minha concepção, ou pelo menos eu estou disposto a acreditar. E a leitura é clara, se eu acredito, ou se pelo menos eu estou disposto a acreditar, é me garantido que eu estou no caminho certo do êxito. É isso que o passo pede. Eu preciso de acreditar que existe um poder superior a mim. Uma inteligência criativa, que é todo poder, né? E todo amor. E dessa forma começar a caminhar. Porque não tem como aceitar nada espiritual daqui para frente se não partir dessa premissa, desse Criador, dessa origem básica de tudo, né? Tudo, o Criador da vida partiu dali. Se eu não acreditar naquilo ali, fica muito difícil eu caminhar para frente. Como eu vou acreditar? Como eu vou fazer uso de ferramentas espirituais sem acreditar que existe esse poder superior, que muitos dão o nome de Deus, e na verdade Deus nem é nome, né? Deus é título, é o título da divindade, ele é Deus, é um título, não é nome. E não é preciso de definir Deus, ele fica preocupado na definição de Deus. Na verdade ninguém define Deus, Deus é que se define, eu sou o grande, eu sou e acabou, né? Então a ferramenta é maravilhosa. Eu vou ler só mais um trechinho para a gente terminar. Além de uma aparente incapacidade de aceitar muita coisa a respeito da fé, sentimos-nos frequentemente prejudicados pela teimosia, teimoso, suscetível e preconceituoso. Além de uma aparente incapacidade de aceitar muita coisa a respeito de fé, sentimos frequentemente prejudicados pela teimosia, suscetibilidade e preconceito irracional. Muitos de nós éramos tão sensíveis que até uma referência casual a coisas espirituais fazia com que nos crispássemos de antagonismo. Esse modo de pensar precisava ser abandonado. Embora alguns de nós resistíssemos, não foi tão difícil deixar de lado tais sentimentos. Diante da destruição alcoólica, logo abrimos a nossa mente em relação aos assuntos espirituais, como havíamos tentado fazer em relação a outras questões. Nesse ponto, o álcool foi o melhor persuasor. Ele nos levou finalmente a raciocinar. Algumas vezes esse preconceito foi cansativo, esse processo foi cansativo. Esperamos que ninguém alimente tanto seus preconceitos como nós. O Bill está se referindo ao grupo diagnóstico. Esse trecho é lindo. No livro mais anterior, em edições passadas, o Bill fala: não desejamos que ninguém fique tanto tempo no prejuízo quanto nós ficamos. Que realmente a pessoa que se recusa a acreditar nessa força superior é que está vivendo prejuízo. É como se eu estivesse morrendo de sede, sentado do lado de uma mina d'água cristalina, saborosa, né? Então eu não posso ficar tanto tempo no preconceito, e preconceito irracional, sem fazer uso do raciocínio. E olha aqui 3 características aqui para a gente terminar o vídeo, já que nós paramos na 7ª aqui. Eu vou numerar aqui 8, 9 e 10.
Está aqui, mas 3 características na 77. Teimoso, além de nossa incapacidade aparente de aceitar muita coisa, sentimos prejudicados pela teimosia. O alcoólico, o doente é teimoso, resistente. Tudo isso tem como origem e como consequência o orgulho, que eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, a vida inteira eu fui assim, meu pai pensou assim, minha família inteira viveu assim. Teimoso, continua botando caroço de milho na cova e querendo colher melancia. Se eu não estou satisfeito com o que eu estou plantando, quando eu não estou colhendo, eu tenho que mudar o que eu estou plantando. Se eu não estou tendo bons resultados com as armas que eu estou lutando, eu tenho que deixar de ser teimoso e mudar as armas, mudar minha filosofia de vida. Além de ser teimoso, é suscetível, melindroso demais. Muito sujeito, porque isso faz parte da infantilidade do alcoólico, né? E de ser extremamente sensível, de reagir às frustrações de maneira pior do que as pessoas normais, por causa dessa característica do doente. Ele é suscetível demais, muito sentimentaloide, não me cumprimentou direito, não vem nesse grupo mais. Nossa, falou o nome de todo mundo, não falou o meu. Nossa, não me elogiou. Então o cara fica muito suscetível. É preciso de aceitar isso. E voltou a falar aqui, né? Teimoso, suscetível e preconceituoso e irracional. Não faz uso do raciocínio. Se o que me difere de outros animais irracionais é o raciocínio, mas eu não faço uso dos mesmos, nesse campo teológico aqui, nesse campo da fé, da busca da fé, eu sou, né, como um animal. No raciocínio, não faço uso dos meus raciocínios da faculdade mental. E Deus nos deu o cérebro para ser usado, né? Então é isso, vou parar por hoje aqui, né? Na verdade foram 3 com a questão do antirreligioso. Além de ser, tem as características, né? Agnóstico, crente, ateu, preconceituoso, cético, autossuficiente, antirreligioso, teimoso e suscetível demais. Obrigado, vou parar aqui para não ficar muito longo e não pesar para compartilhar com os companheiros aí nas demais redes sociais aí. No próximo vídeo a gente continua aqui da página 77, né, do capítulo Nós o Agnóstico aqui, que a gente vai falar mais sobre a existência de Deus aí, tá bom?